Bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Meu nome é Carla Guiar. Aqui é um canal de treinamento parental para famílias que recebem pessoas com um transtorno do espectro do autismo e também se estende a outras famílias que têm pessoas com deficiência. E assim, aqui nós tratamos vários tipos de assunto, né? Hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista que eu fiz com o Henrique, que é meu filho, que vai fazer esse ano 18 anos, cujo tema é agressividade, né? Eu estou fazendo uma pequena introdução antes, até para poder explicar o que aconteceu de fato. As pessoas que têm autismo, elas têm algumas reações que podem acontecer no que as pessoas chamam de crise, na realidade é uma desregulação emocional. E aí, vários motivos podem causar essa desregulação, né? No caso meu com o Henrique, o nosso problema era relacionado, ainda com a comunicação, né? Ele não entende muito bem e eu também tinha muita dificuldade de explicar como isso acontecia, como eram as coisas iam acontecer. E aí, por esse motivo, muitas das vezes a gente teve problemas sérios com desregulação emocional. No início, não era tanto assim, né? Era criança, aí desregulava, eu meio que conseguia, né, levar por ali, sem medicação mesmo, só mesmo dentro do tratamento. Mas aí foi crescendo, minha gente, cresce. E quando cresce, fica bem mais difícil, né? Isso, toda vez que eu vou conversar com as mães, eu explico o quanto isso é complicado e quanto eu entendo quando isso acontece com alguém, né? E também gostaria que as pessoas entendessem que é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, já estou conseguindo muitos avanços com ele, mas logicamente qualquer coisa pode fazer com que essa reação dele aconteça. Ele tende a ser agressivo, né? O que eu não gosto é quando as pessoas falam assim, fulano é agressivo. Não é agressivo, é uma reação, ou seja, não necessariamente a pessoa é agressiva, ela teve uma reação agressiva, né? A gente não pode ficar rotulando que é agressivo. Aconteceu algo em que aquela pessoa reagiu com agressividade, né? Por que ela reagiu com agressividade? Quais são os motivos, né? Quando se trata de uma pessoa sem nenhuma deficiência, sem nenhum tipo de transtorno, a gente pode pesquisar outras questões emocionais. No caso das pessoas com autismo, a gente tem que ter um cuidado especial, né? O cuidado de descobrir o que causou aquela reação, para que a gente possa agir em cima dessa causa, que na realidade ali a agressividade em si é só o final de tudo aquilo. A gente precisa entender onde começou, para a gente poder trabalhar isso de uma forma didática, como é que eu posso dizer também? Não só didática, mas também de uma forma de entender o que está acontecendo para a gente se modificar também, né? É o que eu costumo falar para as pessoas, não existe mudança no ambiente se você não se mudar. Então, é necessário que os pais entendam que essa mudança pessoal precisa acontecer, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho, sei lá, o costume de fazer as coisas mais de uma forma mais flexível, né? Quando o Henrique nasceu, eu tive que mudar tudo isso. Eu era mais espontânea, para as coisas aconteceram comigo mais flexibilidade. Eu não era muito rígida com rotina, até porque eu não gostava mesmo, aliás, eu não gosto. Mas eu me modifiquei, sabe? Mesmo não gostando. Por quê? Porque eu sei que isso faz bem para ele, porque isso traz uma tranquilidade para ele, né? Essa previsibilidade ajuda ele se regular, né? E para que eu vou querer que ele se desregule, né? Muito pelo contrário, porque a desregulação que ele teve uma vez que ele foi parar no hospital, que foi essa que a gente vai conversar na entrevista, foi muito traumático para mim e para ele. Eu comecei a me sentir muito mal, eu falei assim, poxa, mas eu trabalho tanto com ele, aí começou aquele negócio, sabe, daquelas crises de você achar que você é um impostor, que você não tá fazendo a coisa direito, e não é nada disso, ali faltou, para mim, eu reconheço que para mim ali faltou uma comunicação mais clara, que ele pudesse entender, né, e uma programação melhor também, né, faltou ali uma programação e por isso esse desregulou, né. E como foi na troca da medicação, né, isso causou um grande problema pra gente, enorme, não foi pouco, né? E ele estava começando a medicação, então o Henrique não tomava medicação até os 14 anos. Dos 14 anos em diante, aí eu tive que introduzir a medicação
E até você acertar a medicação, isso leva um tempo, né? Então, assim, até porque os medicamentos são muito caros, enfim. E eu precisei também me modificar, sabe? Modificar a minha forma de pensar, de me planejar, aceitar melhor as rotinas que fazem bem para ele, né? Mudar o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, dar um jeito de equilibrar, de colocar dentro de uma forma que ele possa entender, né? Ou não incluí-lo naquelas situações onde eu sei que isso vai ser um ponto estressante para ele, né? Então, eu planejo muito as minhas coisas hoje, né? Mas eu não fui sempre assim, não, tá? Então, as pessoas falam assim, nossa, você é organizada, nossa, você parece biônica, você faz um monte de coisa, assim, não é nada disso. Não é nada disso. Eu aprendi a ser mais organizada e, sendo mais organizada, eu consegui incluir mais coisas no meu cotidiano e por isso eu consigo trabalhar de uma forma mais dinâmica, tá? Mas isso não quer dizer que eu fique o tempo todo agitada, fazendo um monte de coisa, não. Eu sei quando parar porque eu aprendi isso e estou aprendendo. E o que é muito mais importante que os pais saibam, esse processo de modificação não é um estalo, não é rápido, é um processo. Eu mudei e continuo mudando e vou mudar mais. E cada vez que eu mudo, às vezes eu tenho que retroceder em algumas coisas, eu tenho que me auto-observar. Isso não é filosófico, isso é prático. Porque com o tempo você vai aprendendo que isso é necessário. E foi por isso que a modificação dele também me acompanhou, né? O problema está resolvido? Não, não está. Porque qualquer mínimo desentendimento na comunicação, ele começa a mostrar que pode desregular. E aí é a hora que eu tenho que parar tudo e falar, opa, chega, peraí, eu preciso entender o que ele tá precisando. Isso é difícil, gente, sabe por quê? Porque você tem hora para um monte de coisa, porque você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que as pessoas te cobram isso e aquilo. Eu entendo, eu também passo por isso. Mas é a hora que eu falo assim, pronto, agora não. Se eu seguir em frente e insistir com isso, a gente vai ter um outro problema que vai ser muito pior do que se eu me atrasar 5 minutos, sabe? Então, esse ponto de vista e essa forma de agir, eu fui trabalhando em mim aos poucos e percebi que ao passo que eu ia me mudando, ele ia se modificando também, ele ia ficando um pouco mais flexível e aceitando. Não foi rápido, não é rápido, até hoje eu ainda tenho questões que eu preciso trabalhar com ele, mas ele aceita melhor, né? E com isso ele ganha qualidade de vida e eu também. Então é isso que que eu vim trazer hoje aqui, né? Ele vai falar da forma dele, né? Uma forma mais infantil, eu diria, para a idade dele, mas o que ele sentiu, né? Então, o que ele sentiu para mim tem muito valor, porque eu também senti, né? Então foi muito difícil para mim e para ele, né? Passar por uma situação como aquela. E eu aconselho as pessoas aí, né? Só uma sugestão, que muitas pessoas falam assim, segura por trás para evitar que se bata e tal. Depende da idade, depende do tamanho, porque uma pessoa do tamanho dele, um homem, que ele já quase é, eu não consigo segurar, gente. Eu tenho 1,50 m e tenho 1,80 m e pouco. 80 é muito. Eu não vou segurar, não tem como, sabe? Ele vai acabar me machucando. Então a gente tem que saber a hora de afastar também, né? E eu acho que esse treinamento tem que dar aos pais também, porque a gente não está preparado para isso. E normalmente se reage com agressividade, vai virar uma briga. Uma briga, sabe, briga de rua? Vai acabar virando isso. E não é isso que a gente deseja, porque no final a gente sabe que o que a gente deseja para os filhos da gente é que eles se adaptem. A gente ama, existe um fator emocional envolvido nisso e é muito sofrido para ambos os lados, né? Então, assim, a gente acaba se deixando machucar para não machucar o outro. E a ideia não é nenhum nem outro se machucar, é a gente não chegar a esse nível, porque o comportamento agressivo, ele é um comportamento crescente. E a gente tem que prestar atenção nisso. Ele vem vindo e explode. E às vezes é muito rápido desse começo que começa a grunhir ou fazer qualquer outro som, que você sabe que vai começar ali uma desregulação, até o momento da explosão. Às vezes é um tempo muito pequeno, de minutos, sabe? E aí você tem que ficar muito, muito esperta, muito atenta, né?
a essa situação. Então essa é a minha sugestão, é isso que eu estou fazendo, isso tudo logicamente é baseado nos estudos que eu estou fazendo. E sempre que eu posso, eu passo as minhas experiências aqui. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fiquei sim muito triste, fiquei muito chateada, dolorida, né, por dentro mais do que por fora, porque a situação foi muito constrangedora para mim e para ele, né? Não quero passar por isso de novo e por esse motivo eu peguei tudo que eu tinha de know-how, de conhecimento e comecei a aplicar. E sobretudo apliquei em mim. Porque eu sou o fator que eu fui e ainda sou, porque sou eu que convivo mais com ele. E eu fui o fator que trouxe para ele essa desregulação. Ah, mas outros fatores podem acontecer? Podem, mas naquele momento eu sei que fui eu, porque foi a falta de comunicação. Se for outro fator, eu vou tratar de uma outra forma, mas eu vou ficar muito mais atenta em saber se aqueles movimentos corporais ou os sons, seja o que for, dali pode gerar uma desregulação. Então a gente tem que ficar muito atento, observar bastante e não deixar que esse comportamento exploda, né? A gente modifica as coisas, a gente conversa, a gente leva para outro lugar, a gente leva para brincar ou dá um reforçador para evitar que isso aconteça. Então, assim, por exemplo, quando eu tenho que falar um assunto muito tenso com ele, eu primeiro falo um assunto muito legal, né? E trago alguma coisa que eu sei que ele gosta. Depois assim, tem uma coisa para conversar com você, eu já jogo uma outra coisa. Então eu tô usando de forma mais didáticas para trazer para ele uma situação que eu sei que vai trazer algum desconforto. E esse desconforto pode fazer com que ele se desregule, né? Então é bom que vocês entendam que isso não é manha, que isso faz parte do transtorno, é uma característica deles. Não entenderem exatamente o que a gente está falando, não entender essa linguagem rápida. Não. Outra coisa que eu também peço para que vocês prestem atenção, não fale e saia. Fale e converse e procure entender se a pessoa entendeu de fato, sendo ou não sendo verbal. A gente tem forma de descobrir se entendeu, né? Se tá com pressa, não é o melhor momento para falar, sabe? Se é para fazer alguma coisa que vai trazer algum desconforto, vem devagar, não vem de uma vez, sabe? Então tem esses cuidados a gente precisa ter quando a gente lida com as pessoas com autismo, tá? E isso não é bobeira, isso não é infantilidade, isso não é mamãezada, isso não é nada disso. A gente tem que prestar essa atenção. Prestar atenção nesse momento que a gente está fazendo essa intervenção, tá? E sobretudo, essa automudança. Essa automudança, ela precisa vir junto. Porque se ela não vier junto, você nunca vai entender o que está acontecendo ali e o sofrimento só vai se perpetuar. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e uma hora fica insustentável morar junto. Então, assim, se você tem um filho pequeno, tá, que já reage com agressividade, o momento é agora de modificar. Não põe isso na conta do autismo. Não põe, porque não é característica do autismo, é uma característica dele que acontece quando desregula. O que está desregulando? O que eu posso fazer? Às vezes só um abafador já resolve. Às vezes uma mudança de lugar, uma mudança de paradigma, de pensamento, de localidade, de brincadeira, vai evitar que aquilo aconteça, né? E o que a gente puder fazer para que eles tenham qualidade de vida, melhor, né, minha gente? Então, assim, e perpassa por essa automudança, sabe? Isso não é filosófico, isso não é coisa de coach ensinando como você deve fazer. Não tem receita de bolo. Tem sim observação, análise e aplicação. Tem que aplicar para saber o que incomoda, quando incomoda e o que a gente pode fazer para que isso não incomode e ao mesmo tempo a vida possa seguir. Porque a vida tem que seguir. E cada um no seu ritmo. Então não tem aqui como eu passar uma fórmula de bolo para não acontecer. Até porque eu passo por isso também e todos os dias eu aprendo um pouco mais. Então eu espero que tenha ficado aí o recado de como isso acontece. Logicamente eu tô dando aqui algumas sugestões, mas vai caber a você, ao seu cotidiano, a sua forma de pensar, a sua rotina familiar, ao seu universo de valores, tudo isso. O que eu posso modificar para melhorar a minha qualidade de vida com meu filho? Até quando eu posso ir? O que realmente vai me fazer muito mal ou ele muito mal? Porque não é também para você ficar à mercê da vontade dele, não é isso.
É para tentar modificar o comportamento dele, para você chegarem num local, num momento, num ponto, onde os dois consigam ficar confortáveis. É rápido? Não. É fácil? Não. Mas é possível. E eu acredito. Aliás, eu acredito no poder da educação muito, demais. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não deu para entender, bota aí uma pergunta, a gente vai conversando, desculpa, a gente vai conversando, vai passando ideias, porque cada caso é um caso, né? Nós somos únicos, nossos filhos têm autismo, mas eles são únicos também, cada um com as suas características, e o respeito tem que haver, tanto da nossa parte quanto da parte deles, né? Do entendimento do que é esse transtorno, estudar mais e mais, para que você em casa possa fazer as suas intervenções, porque não adianta ter tratamento se em casa também você não fizer. Tem que trabalhar tudo junto, escola, terapia e casa. Porque se não for, a coisa não anda, né? E eu aconselho que vocês tentem observar mais essas pessoas, seus filhos, parentes, aprendizes, né? Como professores, para a gente poder entender o que aconteceu ali para que aquele movimento de agressividade, ou aquele momento de agressividade, ou aquela reação tenha acontecido, porque aconteceu alguma coisa. Você pode ter certeza que aconteceu. O que? Só mesmo analisando, não vai ter jeito. No meu caso, eu descobri que com meu filho era comunicação. E eu tô trabalhando nisso. Continuo trabalhando e não me canso de trabalhar, porque eu sei que o trabalho é o que eu mais tenho aqui. E tá tudo bem, porque agora pelo menos a gente tá começando a se entender. Então, fica aí com a entrevista dele e depois a gente conversa mais sobre esse tópico. Se quiser, só deixar aí nos comentários. Compartilha, curte, até para fazer o canal crescer, chegar a pessoas que precisam escutar essas palavras, tá bom? Então, muito obrigada. Até a próxima. Então, hoje a gente vai entrevistar o Henrique de um momento muito difícil da nossa vida, não é, Henrique? Uhum. É um momento que a gente sofreu bastante, mas que agora a gente nem gosta de falar sobre isso, mas agora a gente vai falar um pouquinho, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão passando por essa situação e a gente precisa conversar sobre os sentimentos, né, Henrique? Uhum. É importante, né? Então eu vou fazer algumas perguntas e o Henrique vai responder o que ele sente. Aqui nada foi ensaiado, ele vai ser espontâneo, vai falar o que ele sente. Né, Henrique? Uhum. Pode olhar para a câmera, pode olhar para mim, não precisa olhar para o chão, tá bom? Se não quiser olhar para o meu olho, pode olhar para o meu queixo, para minha orelha, ó, meu brinco, tá bom? Uhum. Vamos lá, primeira pergunta. Como você se sente ou sentiu quando a gente brigava e você me batia? Eu fiquei triste por conta da dor. Dor? Que dor é essa? Da tristeza. Tristeza de quê? Que sentimento você tinha? Magoação. É, você se sentia magoado, uhum. Né? Porque batia e a gente chegava a um nível de uma briga muito intensa, né? Uhum. Por que você queria me bater, Henrique? Porque às vezes você nunca entende o que eu tô falando. Eu não conseguia te entender, é isso? É. Então a gente tinha um problema de comunicação? Uhum. E hoje, você acha que esse problema de comunicação melhorou? Não. Não melhorou? Melhorou, mas... Então, naquela época não. Agora, hoje a gente consegue conversar, né? Uhum. Como você se sentiu no dia que precisou ir para o hospital porque queria me bater? Porque você deveria ter me posto na cadeia, mano. Te botar na cadeia por quê? Pra aprender uma lição. Mas eu não queria que você aprendesse uma lição. Eu sabia que você era capaz de aprender sem ir pra cadeia. Uhum. E você foi capaz. E hoje a gente está aqui conversando sobre isso. Porque o seu comportamento melhorou muito. E a nossa comunicação melhorou mais ainda. E hoje, quando você não me entende, o que você fala? Não entendi alguma coisa que você... Falei pra você alguma coisa e você não entendeu. O que você fala pra mim? Qual é a sua pergunta pra mim? Não sei. Você não lembra? Quando você não entende alguma coisa, você fala assim, mãe, o quê? Eu não? Entendi. Isso. Não é assim que a gente conversa? Uhum. Você já vem agredindo direto ou você vem perguntando? Perguntando. Perguntando. A gente sabe que perguntar é muito melhor, né, Henrique? É. Porque a gente pode aprender a se controlar, né? Você tá olhando pro Theo, né? Que o Theo tá bem aqui. O Theo gosta de entrar na entrevista também, né? Uhum. E você acha que você consegue me entender agora? Sim. Sim? E você acha que a nossa vida melhorou depois que você mudou o seu comportamento e eu mudei o meu? Sim. Sim, né? Nós agora vivemos como amigos, não é isso? Uhum.
E quando a gente tem problema, a gente resolve como? Juntos. Não é verdade? Sim. Porque a gente se ama, a gente não precisa se bater, a gente pode conversar. Muito bem. Era isso que as pessoas precisam escutar. Que a gente é capaz de mudar, né, Henrique? Todo mundo tem um direito, ninguém precisa ir para a delegacia. Precisa? Talvez. Talvez. Se cometer um crime. Você não cometeu um crime. E se cometesse? Se cometesse, você ia. Mas como você não cometeu e você aprendeu a se controlar, você não precisa. Né? Então, vamos dar um tchauzinho para todo mundo. Falamos sobre um assunto muito tenso, sim. E é muito difícil falar, né, Henrique? Mas a gente está aprendendo a conversar juntos. Tchau. Até a próxima.